Dizem que a gente tem que deixar o passado para trás, mas tem muita coisa do ontem que é relevante hoje. Espero que esse seja o caso dessas aulas de inglês nos dias por vir. Nessa aula a gente vai aprender sobre o Present Perfect. Hoje a gente vai entender a diferença entre um passado que já está enterrado e um passado que ainda está por aí, na praça. É tipo a diferença entre aquele ex que tu já enterrou e aquele ex que aparece de vez em quando, tu dá umas recaídas, só no flashback. É ou não é, mulherada? Pode ir confessando. Naquela aula sobre tempos verbais surgiu uma pequena controvérsia porque eu te prometi que não haveria nenhum verbo no passado na coluna do presente. No entanto, apareceu um verbo ed lá pelo Present Perfect. E depois eu te expliquei que aquele ed não era um passado, e sim um particípio. E eu posso te dizer que há uma estreita correlação entre o past simple e o present perfect. O quê? Você não lembra de nada disso? Tá, rebobina a fita para você. Mas e o present perfect? O que esse worked está fazendo aí? Para um verbo regular, essas duas formas se escrevem do mesmo jeito, mas não são a mesma palavra. No passado, worked é trabalhei. No particípio, é trabalhado. Pois é, agora refrescou a memória? E a razão de ter surgido essa controvérsia é porque o português moderno aboliu essa distinção entre esses dois tipos de passado. Vem cá, você é comprado leite? Esquecido. Ninguém fala assim. Se bem que em Portugal eu acho que a galera ainda usa, viu? Escuta, tu és comprado leite? Opa! Esquecido. Bom, mas a questão permanece que no Brasil você não reconhece isso. Vem cá, você comprou leite? Esqueci. Mas no inglês vai ser importante. Então vamos entender essa parada aí. Antes de continuarmos, vamos brevemente revisitar a nossa tabela de conjugações. Para entender esse tempo verbal que a gente vai estudar agora, a gente precisa relembrar o past simple. Só para relembrar, ele é formado pelo verbo mais ed. They talked. Pois bem, o past simple tem uma estreita correlação com o present perfect. Se você não lembra bem, esse último é formado por have mais verbo ed. Por exemplo, they have talked. Ou he has started. O have flexiona na terceira pessoa. Lembre-se disso. E aí, lembrou? Então vamos continuar. Apesar do nome present perfect, esse tempo verbal é essencialmente um passado. Então a gente vai começar a delinear o que diferencia o present perfect do past simple. Então se liga nessa tabela aqui. Aqui nós vamos analisar dois tipos de passado. O recente, ou recent, e o distante, ou distant. Existem alguns advérbios de tempo que são palavras gatilho, que estão associadas ao passado distante ou ao recente. A primeira delas, associada ao passado recente, é a palavra this. Ou seja, sempre se referindo a períodos de tempo que ainda estão transcorrendo, que não acabaram. Como em this week, this month, this year. Em contraste com this, ou seja, períodos de tempo ainda transcorrendo, temos as palavras last, past e ago. Todas essas três palavras se referem a períodos de tempo já encerrados, por isso estão associadas ao passado distante. Acerca do que eu acabei de te falar sobre períodos de tempo já encerrados ou ainda transcorrendo, é preciso dar uma explicação. Falar em um período que ainda está transcorrendo ou já encerrado não faz sentido por si só. Afinal, que período é esse? Bem, quem estabelece isso é você. Perceber um passado como recente ou distante depende primariamente da janela de tempo que você considerar. Vamos entender isso aí. Imagine que alguma coisa aconteceu há 1 semana e meia. Primeiro, nós vamos considerar uma janela de tempo de 1 ano. Nesse caso, o meu evento cai dentro da minha janela de tempo e eu vou descrevê-lo como tendo ocorrido esse ano. This year. É um passado recente.
Agora vamos encurtar essa janela de tempo para apenas um mês. Um mês ainda é grande o suficiente para incluir o meu evento, então eu vou descrevê-lo como tendo ocorrido esse mês. This month ainda é passado recente. Agora, se eu encurto a minha janela de tempo para apenas uma semana, não mais é grande o suficiente para incluir o meu evento, e eu vou descrevê-lo como tendo ocorrido na semana passada, last week. Agora, o mesmo evento é considerado um passado distante. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o evento em questão seja uma viagem. Então eu posso dizer que last week, my family and I traveled to Japan. Isso porque eu considerei uma janela de tempo de apenas uma semana e não é grande o suficiente para incluir a minha viagem. Já se eu expando essa janela de tempo para um mês, aí sim passa a incluir a minha viagem. E eu posso dizer que this month, my family and I have traveled to Japan. O mesmo evento pode ser recente ou distante, com base na janela de tempo que você escolher. Perceba que se eu uso qualquer um desses gatilhos para o passado distante, é porque necessariamente o meu evento caiu fora da minha janela de tempo. Considere o mesmo exemplo dado anteriormente. My family and I traveled to Japan. É um passado distante porque minha ação caiu fora da janela de tempo considerada, que é de uma semana. Agora vamos mudar um pouco essa frase. 2 weeks ago, my family and I traveled to Japan. Continua sendo passado distante, continua caindo fora da minha janela de tempo. Palavras como last, past e ago indicam que, independentemente da janela de tempo considerada, a minha ação caiu fora dessa janela, veio antes dela. Então será necessariamente um passado distante. Agora, independentemente dessa coisa toda de janela de tempo, há outras palavras que identificam o passado recente ou distante. Vamos voltar para a nossa tabela de recente ou distante. Outros gatilhos muito importantes associados ao passado recente são already, yet, just e never. O already significa já e o yet significa ainda. O already é mais comumente empregado na positiva e o yet é mais comumente empregado na negativa. Um emprego semelhante às palavras já e ainda no português mesmo. Andrew has already watched this film. He's not interested. Andrew hasn't watched this film yet. Interesting. Aqui vale colocar um pequeno adendo sobre as palavras já e ainda. No português, assim como no inglês, se emprega o já na positiva e o ainda na negativa. Mas ao passo que no português, na interrogativa, se emprega o já, no inglês, na interrogativa, se emprega o yet. Por exemplo, ao passo que no português uma mãe perguntaria ao filho dela: você já terminou o seu dever de casa? Em inglês ela perguntaria: Have you finished your homework yet? Essa seria a pergunta formulada de forma mais neutra, mais imparcial, simplesmente querendo saber se ele terminou o dever de casa, sim ou não. Apesar do yet ser empregado na interrogativa e o already estar mais comumente associado à positiva, o already também pode ser usado na interrogativa para expressar surpresa. Se um filho terminou o dever de casa dele muito rápido, a mãe, muito surpresa, pode perguntar: você já terminou o seu dever de casa? Have you finished your homework already? Perceba a diferença de tom entre as duas perguntas. Ainda que no português elas tenham sido estruturadas de forma idêntica, o tom de voz indica a diferença de intenção nessa segunda pergunta. Ela vem não como um desejo sincero de saber se o filho havia mesmo terminado o dever de casa, mas sim como uma surpresa, porque a mãe não esperava que ele fosse terminar assim tão rápido. Esse menino está trapaceando. No inglês, essa diferença fica até mais evidente, porque além da diferença no tom de voz, você tem a mudança do yet para o already. Por sinal, yet e already são advérbios, e como a gente viu na aula específica sobre advérbios, esses normalmente vêm entre o auxiliar e o verbo principal. Mas esses dois especificamente podem ir no fim da frase. É opcional. Mas vamos ao nosso gatilho seguinte. Eu mostrei na tabela a palavra just. E just expressa um passado bem imediato. É como em português quando a gente fala que alguém acabou de fazer algo. Aqui vai mais um exemplo. Where's Judy? Oh, she has just left. Por fim, nós temos a palavra never, que como você sabe bem, significa nunca.
Mas por que never tem a ver com o passado recente? Isso porque o passado recente está muito atrelado à ideia de coisas que perduram. Então, embutida no passado recente, ainda que camuflada no contexto, quase sempre está a expressão até agora, ou until now. E a palavra nunca é basicamente uma negação que perdura até agora. Vamos ver isso exemplificado na prática. Lucy has never seen the Colosseum. Se Lucy tem 21 anos, isso significa que ela passou 21 anos sem ver o Coliseu. Ou seja, o desconhecimento dela acerca do Coliseu perdura até hoje. Então, é justo dizer que, until now, Lucy has not seen the Colosseum. Especificar ou não quando algo aconteceu faz uma enorme diferença. O present perfect também é chamado de passado atemporal. Isto é quando você vai falar sobre as suas experiências de vida sem especificar quando você fez aquelas coisas. Por essa razão, falando-se sobre experiências no passado, a ausência de expressões de tempo ou no time expressions é um indicador do present perfect. Em contraste com isso, quando especificamos a data do evento, aí sim se torna um passado distante, ou specific time expressions. Esteja eu especificando um dia, um mês ou um ano. Esse último tem a ver com a forma como você relata experiências de vida e tem uma correlação com como você faz a mesma coisa no português naturalmente. Vamos entender isso. No português, quando você vai falar sobre algo que você fez na vida de forma abrangente, sem especificar quando, você naturalmente emprega a palavra já, como por exemplo, eu já fui à Disney. Agora, se você vai especificar quando você fez aquela coisa, intuitivamente você sente que não há mais necessidade para a palavra já. Então você diz, eu fui à Disney em 2014. No inglês é a mesma coisa. Lembrando que já ou already é um gatilho para o passado recente. Então em inglês você diz, I have already been to Disney. Na verdade, o já aqui nem é necessário. Então você diria, I have been to Disney. O uso do presente perfeito é por si só o equivalente ao já na nossa língua. Agora, se você especifica quando você fez aquela coisa, é um passado distante. I went to Disney in 2014. A razão de usarmos o passado recente para falarmos de experiência de vida é porque essas experiências moldam quem somos hoje. De certa forma, elas perduram em nossas memórias. Lembra daquela questão do até agora? Until now? Então vamos a um outro exemplo para ajudar a esclarecer isso. Sheila se formou em medicina. Até aí tudo normal. Nós temos uma frase no passado, certo? Mas e se eu especificar uma data? Sheila se formou em medicina em 2007. No português, o uso do tempo verbal é o mesmo, mas no inglês essas duas frases ficariam um pouco diferentes. Se liga como fica. Sheila has graduated medicine. Por que o uso do present perfect? Por causa da correlação com o presente. O fato dela ter se formado em medicina afeta a vida dela até hoje. Ela ainda é médica por causa disso. E porque o efeito perdura, nós usamos o passado recente. Não importa se ela se formou há 10, 12 ou 15 anos. Agora observa a diferença. Sheila graduated medicine in 2007. Dessa vez, porque eu especifiquei a data, se tornou um passado distante. Ou seja, é um evento específico em um momento específico na linha do tempo. Eu não estou mais considerando o impacto que isso tem na vida dela hoje, e sim focando apenas no acontecimento que foi a graduação dela. Se eu retiro a data, se torna um passado recente. Isso mesmo, aquela mesma ação. É sempre importante realçar, se eu digo quando algo aconteceu, é passado distante, past simple. On Sunday, Little Kim visited the museum for the first time. Nessa frase, a palavra Sunday é um marcador de um passado distante. É um dia específico. In July, the band marched in the Independence Day Parade. E aqui nós temos especificado o mês. In July. Tá vendo que em nenhum desses casos você tem o auxiliar have? Ou seja, é o passado distante. Mantendo em mente que o passado recente expressa coisas que perduram, vamos voltar à nossa tabela. Dois gatilhos importantes para o passado recente são for e since, que significam por e desde, já que se referem a ações continuadas que mantemos até hoje. Atenção! O for pode se referir a um passado distante,
quando a atividade foi interrompida. Se o for vai ou não ser usado com um passado recente, depende sempre daquela expressão-chave, até agora, ou until now, implícita no contexto. Vamos ver isso na prática. I have known Ryan since 2015. I have known Ryan for 3 years. We still see each other once a week. Perceba que nesse cenário a amizade ainda perdura. Agora veja a diferença. I knew Ryan for 2 years, but we lost touch a few years ago. Nesse caso, você tem o gatilho for. Mesmo assim, você usa o passado distante. Isso porque a amizade não perdura até hoje. A insinuação a um passado específico ou em aberto, sem especificar quando, pode estar incutida em uma pergunta. Se fazemos uma pergunta com quando, estamos pedindo por uma data específica. É por isso que a question word when está associada ao passado distante. Em contraste, quando perguntamos por quanto tempo, estamos perguntando sobre uma atividade continuada que se mantém até hoje. Então a pergunta how long se refere ao passado recente. How long have you lived in London? For 3 years. Ou seja, a própria pergunta já denuncia que a pessoa ainda mora lá. É claro, a própria pessoa que faz a pergunta já formula ela assim, presumindo ou sabendo que a outra pessoa ainda mora em Londres. Quem pergunta insinua ou presume que aquela condição foi mantida até hoje ou que ela foi interrompida. O how long, assim como o for, pode se referir a um passado distante, quando a atividade em questão foi interrompida. How long did you live in London? For 3 years, but I moved to New York some time ago. Nessa resposta, antes mesmo que ele tivesse dito que se mudou para Nova York, você já poderia saber que morar em Londres não é algo que perdura até hoje. E o cara que fez a pergunta já a formulou sabendo que o outro não mora mais em Londres, usando, portanto, o passado distante. Agora, observe essa outra pergunta aqui. When did you move to New York? In 2012. Aqui, já não estamos falando de uma duração de tempo, e sim de uma data específica para uma ação única. Por isso, usamos o passado distante. Aqui, ao contrário de uma ação duradoura, isto é, morar em Londres, nós temos um evento único em uma data específica, se mudar para Nova York. Por isso, usamos o passado distante, associado à question word when. Se nós especificarmos uma data para um acontecimento, ou seja, um mês, um dia ou um ano, sempre usaremos o passado distante. Por fim, nós temos que dar atenção especial ao verbo go. Go pode ter 2 particípios, been ou gone, dependendo se você já voltou ou não. É a volta dos que não foram. Vamos entender como isso funciona. Se liga nesse exemplo aqui. Carla e Davi foram ao mercado. Saiba também que eles foram às 3 horas, beleza? Se você não especificar o horário em inglês, você tem que usar o present perfect, como a gente já viu. Então a frase fica assim: Carla and David have gone to the supermarket. Nesse caso, o particípio é gone, porque eles ainda estão no supermercado. Eles não voltaram. Agora, quando eu avistá-los descendo a rua, voltando para casa, eu vou dizer que Carla and David have been to the supermarket. Isso porque eles já retornaram do lugar para onde eles foram. Se eu especificar um horário, automaticamente se torna um passado distante. E aí eu não preciso considerar mais se é been ou gone. Então a frase fica: Carla and David went to the supermarket at 3 o'clock. O passado distante, ou past simple, sempre vai ser went, independentemente de se eles já voltaram ou se ainda estão lá. Legal, galera. Até aqui a gente falou sobre como os gatilhos orientam o uso do passado distante ou recente. Esses gatilhos vão facilitar a sua vida, certo? Só que pudera a coisa ser tão fácil assim. Essas palavras ajudam a identificar prontamente um passado recente ou distante. Mas no cerne da questão existe uma coisa mais nuanceada, mais contextual. E esse é o cerne da diferença entre um passado recente e distante. É isso aqui que você vai ter que entender. E esse cerne que resume toda a questão sobre o passado distante ou recente é só um: correlação causal. Mesmo na completa ausência de qualquer advérbio de tempo ou palavra gatilho, você vai ter que identificar o passado recente ou distante pelo efeito que a ação produz no presente.
tudo se resume a uma única questão. Se aquele efeito ainda perdura, o passado é recente. Se aquele efeito não mais perdura, o passado é distante. Na verdade, não importa nem há quanto tempo foi a ação. O que importa é isso, se o efeito perdura ou não. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Eu perdi minhas chaves. E aí você pergunta, quando? Não importa quando. O ato de perdê-las tem um impacto direto no aqui e no agora. E é por essa relação de causa e efeito que ainda perdura que eu vou dizer I have lost my keys. Assim que eu as encontrar, eu vou dizer I lost my keys, but now I found them. É o ato de encontrá-las que quebra a correlação causal entre o passado e o presente. Perceba que aqui não havia nenhuma palavra gatilho ou advérbio de tempo. A diferença entre o present perfect e o past simple foi puramente contextual. E é essa diferença que você precisa sacar para dominar o uso do present perfect. Bom, galera, já chega desse tema por hoje. Eu acho que você já dominou esse assunto. Se você já está aí se perguntando qual é o dever de casa de hoje, você é um bom menino. Mais uma vez, você vai encontrar o seu dever em perfectenglishgrammar.com. Excelente site, o link na descrição. Mais uma vez, você vai completar frasezinhas usando o passado recente ou distante. Atenção, nem sempre o passado do verbo é igual ao particípio dele. Então, nem sempre vai ser a diferença entre simplesmente colocar ou não o have. Presta atenção nas palavras gatilho. E na ausência dessas, tenta ver se há uma correlação de causa e efeito da ação com o presente. E nesse nosso curso mais que perfeito, em seguida a gente vai estudar o passado do passado. A gente se vê lá.